Bom dia, meus amigos. Meu nome é Paulo Coelho, canal Cruzada Viva. Forte abraço para todos os meus amigos céticos, agnósticos, deístas, ufólogos, livres pensadores, ateus. Meu nome é Paulo Coelho, canal Cruzada Viva. Hoje eu venho contar aqui uma história, sabe? Um caso real, um fato real que aconteceu e tem tudo a ver no sentido que vocês vão entender no decorrer do vídeo o motivo de eu colocar o título desse vídeo, uma história real, sabe? O perigo que é a crença religiosa. Eu peço a paciência de vocês e vocês vão entender a história no passo a passo. Eu vou começar. Eu trabalhava até pouco tempo numa empresa em que a gente percorria uma extensa área, sabe, de carro, e era eu e um motorista, sabe, um crentelho, sabe, que por sinal vivia tentando encontrar motivos para me mandar embora, sabe. Ele é daqueles crentes fanáticos da igreja Betel. Enfim, e nós estávamos precisando de um ajudante. Preste bem atenção à história, vocês vão entender no final o quão mal a religião faz. Essas pessoas que seguem as religiões, elas fazem coisas absurdas, imoral, antiéticas, e não percebem porque se julgam os salvos, né? Em nome do mito Jesus deles. Para mim são pessoas completamente alienadas, alucinadas, e uma grande parte escondem dentro de si, atrás das páginas do livro sangrento, a própria maldade que o livro narra. Aconteceu um caso aqui ontem em João Pessoa. Você pode pesquisar aí na internet. Dia 3 de setembro de 2018. Você vai pesquisar e vai encontrar que um irmão matou o outro. Isso é fato. E para o espanto de vocês, continuem ouvindo a história. Eu trabalhava nesse carro com esse crentelho, precisávamos de um ajudante, né? E percorrendo uma extensa área aqui de João Pessoa, incluindo vários bairros, eu sempre passava por um bairro, sabe? E observava que tinha um rapaz lá, sabe? Porta em porta, batendo com a mochila nas costas, vendendo os produtos dele, sabe? Que eram produtos de beleza. Isso sol a pino, sabe? Porta em porta. E observei aquilo vários dias. E como eu sou uma pessoa, sabe, que sou consciente e gosto de ajudar, eu também observei que a maioria das pessoas não compravam, né, o produto dele, né. E eu vendo o esforço daquele rapaz, sabe, esse rapaz é um rapaz trabalhador, sabe, ele é esforçado. Aí falei com o crentelho, vamos chamar ele para fazer um teste, né, de ajudante. E o crentelho foi e disse, chame ele lá, tal. Eu
Cheguei, chamei lá o rapaz, expliquei como era o serviço e tal, como é que ele iria nos ajudar e chamei para ele fazer o teste. Tudo bem, ele veio trabalhar conosco. E aí, como a gente conversa bastante dentro do carro, sabe? O Crentelho sempre me indagando, mais por curiosidade. Aí quando a gente responde, ele fica pé da vida, que não tem resposta, né? Respostas. E aí o Crentelho foi e perguntou qual a posição, né, religiosa desse rapaz. E aí o rapaz respondeu, né, que era ocultista. Aí o crente, na sua ignorância, né, curioso, né? O crente sempre curioso. Pediu pro rapaz explicar, né? Ele disse, olha, eu não posso falar muito sobre o que eu sigo não e tal, porque é secreto e tal. Aí eu expliquei para o Crentelho, né? Mais ou menos como que era e confirmei com ele, né? Isso aí, meu amigo, tal. Confirmou, né? Realmente é e tal. A realidade do rapaz era satanista, né? Satanista. Aí você vê, né? O sincretismo dentro só desse veículo. Um crentelho, um satanista e um ateu. Veja bem, eu, por diversas vezes, né? Ele também curioso e tal. O cara quando entra o rapaz, né? Que eu vou chamar de M. O M quando estávamos conversando, ele sempre curioso e tal. E eu contando tudo sobre as histórias bíblicas, de onde saiu, de onde surgiu, os concílios, tudo isso e tal. O rapaz se mostrou inteligente, sabe? Se mostrou inteligente. E só que ele estava enfiado até o pescoço nesse negócio de crença. Eu até falei para ele, eu disse, ô meu amigo M, você tem duas opções, cara. Você tem duas opções. Ou você estuda a Bíblia a fundo desde o começo, mas não de o começo da Bíblia, o começo de quando criaram a Bíblia. E aí você se tornará um ateu, ou você vai se tornar um crente em pouco tempo. Por quê? Porque certa feita, os dois debatendo, o crentelho com o satanista, né? Ele chegou a criticar, né? O rapaz, né? Pelo rapaz ser satanista. Eu até falei pra ele, ô crente, não vou falar o nome dele não, né? Eu o chamava de Dunga, ou de Dumbo. E, seguinte, disse, olha, vocês não deveriam discutir não, sabe por quê? Porque vocês são o mesmo lado, aliás, o outro lado de uma mesma moeda. Deus e o diabo estão no mesmo livro, sabe? Na mesma criação, na mesma invenção. Então vocês não deveriam nem estar debatendo um com o outro, sabe? A questão aí é uma única questão só, que o satanista estava alegando com o crente, que na realidade o diabo seria o mocinho da história, e que na realidade o Deus bíblico seria o vilão. E nesse ponto eu concordei com o satanista, sim. Eu disse, verdade, né? Na verdade, o Deus bíblico foi quem matou 2,5 milhões de pessoas e o diabo apenas 10 amando do próprio Deus, né? Não aposta com o próprio Deus. Né? E lá no Jardim do Éden, a aposta, aliás,
o que o diabo disse foi verdade, quem mentiu foi o próprio Deus bíblico. Quando disse, não comereis, não coma dessa árvore, do fruto dessa árvore, senão morrerás. E o diabo disse, certamente não morrerás. E o diabo estava certo. Adão e Eva comeram e não morreram. Bem, enfim. O desfecho de tudo isso é o seguinte. Mais ou menos, o crentelho, que já estava tentando me dispensar também, sabe? Não chegou a durar um mês o rapaz. Rapaz trabalhador, inteligente, sabe? Mas por conta disso ele começou a queimar o rapaz. Sabe? Não passava para pegar o rapaz para ir trabalhar, o rapaz ficava lá esperando, sabe? Começou a até dispensar de vez o rapaz. Pois bem, eu saí de lá, da empresa, e inclusive não me pagaram meus direitos, mas isso aí é outra questão, eu botei tá na justiça. O detalhe é o seguinte, nesta segunda-feira, para minha surpresa, e aí você vai entender por que religião é a desgraça desse mundo. Tudo que acontece de guerra, de desunião, de discórdia, tem o que da religião no meio. Ontem, segunda-feira pela manhã, para minha surpresa, eu abri o jornal, televisível, e esse rapaz tinha assassinado o próprio irmão. Pois é, mano. O que foi dito na reportagem é que ele era um ex-drogado, que o irmão dele era drogado ainda, usava, e que que a mãe dele alegou que ele tinha problemas mentais, e que ele saqueou com um único golpe no pescoço o irmão. E sentou e ficou esperando a polícia chegar. E quando eu vi ele na televisão, eu reconheci na hora. Bom, eu não sei até que ponto isso aí cabe à justiça estudar, investigar. O que eu sei, o pouco que eu conversei com ele no carro, e eu dizia a ele sempre, ô meu amigo Emily, olha, você está enfiado na religião, do mesmo jeito que o crentelho está. Porque tanto faz você ser satanista como teísta. Tanto faz você acreditar em Deus como no diabo. Dá no mesmo porque são duas mentiras implícitas na Bíblia. Do ponto de vista, quando você olha o livro Bíblia, pelo ponto de vista de ficção científica não, que nem isso a Bíblia tem ciência. Do ponto de vista de ficção, a realidade é que realmente o diabo, na Bíblia, quando você olha com uma visão apenas de um livro de ficção, o diabo seria o mocinho realmente. Só que esse rapaz ele estava tão enfiado nessa coisa. Certa vez até eu perguntei a ele se ele tinha reuniões, ele disse que tinha reuniões e tal, mas era tudo em segredo e tal, aquela coisa, aquele ocultismo, né, como ele falava. Aquela coisa de religiosidade, sabe? E o que acontece? Eu me lembro que por várias vezes eu conversando com ele, ele chegou a relatar, olha só, que essa vida não seria real. Seria uma ficção. O cara estava tão enfiado nos dogmas e preceitos religiosos, sabe? Seja satanista ou seja deísta. Quando se enfiam nesses dogmas, dificilmente a pessoa... É por isso que a gente fala, nós ateus falamos, que a igreja é um hospício a céu aberto, de portas abertas, onde malucos entram e saem a toda hora. Esse pessoal se coloca uma coisa na cabeça, uma ideia na cabeça e não consegue se livrar dessa ideia.
E eu escutei dele várias vezes ele dizer que essa vida não seria real, que a morte é que seria real. A morte, para ele, é que seria se libertar, seria ir para o mundo real. Olha só, muito parecido com uma ideia de universo holográfico, esse tipo de coisa. Em que nós, na realidade, não existimos e que vamos existir só depois que morrermos. Essa coisa toda, aquela coisa de, talvez, do filme Avatar. Sabe? O cara estava enfiado numa loucura. O que eu tenho a dizer é o seguinte. Se ele era louco, ele não me pareceu até muito inteligente. A única burrice dele aí, que eu posso chamar de burrice, é acreditar que um livro fantasioso era real. Aí quando você põe uma ficção como se fosse real, tá feita a desgraça. Sabe? Isso que eu queria deixar aqui, porque, olha, pessoal, religião, quando você lê aquele livro, você tem que entender. Primeiro, você tem que estudar como ele foi criado, quem o criou, tanto ele como qualquer outro livro religioso. Por quê? Justamente por isso. Eu comecei a ler aquele livro e eu entrei para ler aquele livro, mas com a mente aberta, livre. E quando você começa a ler ele, é como se você estivesse nadando num rio de sangue contra a correnteza. Por que contra a correnteza? Porque cada vez que você vai lendo mais, você faz um esforço imenso, tremendo, para chegar no final dele, porque você quer parar pelo meio de tanta desgraça que tem, de tanto absurdo, de tanta mentira, de tanta contradição. Este é o livro Bíblia. Eu não vou nem falar os outros livros, sabe? Mas a grande maioria deles são tudo isso. Só que a diferença entre um ateu cético, agnóstico, ler aquele livro, é que nós remamos, passamos pelo Antigo Testamento, toda a história hebraica, por tudo, antes até dele, nos concílios, como tudo foi criado, os livros apócrifos. Quando a gente chega no final, quando nós chegamos no final, nós vemos uma cortina e rompemos essa cortina e vemos o mundo real. E no mundo real, o que é que nós ateus vemos? Coisa desse tipo. Religiosos que saíram de dentro das páginas do livro, mas não saíram da ilusão, continuam presos na ilusão. Não sei se você me entende. Eles continuam lá, vivendo aquelas histórias bíblicas sangrentas, toda aquela loucura lá, e passa isso para o mundo real. Transmite isso para o mundo real. E aí está o perigo. É por isso que você vê o Islã, né? No Alcorão, que também vem da Torá, né? Do Pentateuco. Hebraico também, do mesmo pai Abraão. Você vê as pessoas aí matando, né? A maioria deles nem conhece a história, nem sabe que o Alcorão também vem. São irmãos, vamos dizer, de pais, né? De pai, né? Pai bíblico, né? Que não seria nem Adão, seria, na realidade, Abraão. E suas histórias do Deus bíblico. Você me entende? Então, pessoal, eu queria só deixar isso aqui que se passou, sabe? É real, sabe? Tudo que eu falei aqui é verdade. Esse rapaz de nome M, de fato, matou seu irmão ontem. Eu o conheci. Eu tive pena dele, porque ele era um rapaz trabalhador e esforçado. Trouxe para trabalhar comigo. Mas, por questão religiosa, o meu companheiro, assim como dispensou, me dispensou também. E é isso. É isso que traz a religião. Só desgraça, só tragédia. Eu não sei se tem a ver o fato dele ter matado o irmão dele com a crença dele, não sei. Eu sei o que ele me disse. Isso eu posso comprovar que ele me disse, que a vida não seria real, e sim a morte. Por várias vezes ele me disse isso. Inclusive, o crenteiro também costumava dizer, que eu acho um absurdo, né? Quando eu falava que nada disso existe, que Deus não existe e tal.
E o Crentelho dizia uma coisa bem parecida. Sabe o que é que o Crentelho dizia? Senhor, vou chamar de Dunga. Ele dizia que se não existisse Deus, ele preferiria pular de uma ponte, se matar, se souber que não existe Deus. Imagina aí. Que absurdo que é a religião. Que loucura que é a religião. O cara sai das páginas de um livro criado por gente primitiva das cavernas, banhado com sangue e desgraça. E esse é o resultado. Um bom dia a todos, forte abraço.